Bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz. Deus abençoe. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero. Hoje nós estamos continuando falando sobre Neemias no nosso devocional. As lições da vida de Neemias que tanto nos ajuda e nos ajudará na nossa conduta diária. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, pela comida sobre a mesa, pela água que bebemos. Obrigado por vivermos e termos uma família. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido do nosso meio, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de engano, espírito de miséria, ó Deus, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, eu entrego em Tuas mãos também, ó Pai, todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ouvindo esta mensagem. Que seja um ensinamento para a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. E hoje eu quero falar o seguinte, de copeiro a intercessor, o chamado inesperado de Neemias. O texto que eu quero ler está em Neemias capítulo 1, versículo 11, que diz assim o texto: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá de graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Como eu falei para vocês, copeiro naquela época, ele era um homem de confiança do rei. Ele provava bebida antes, provava água, para que o rei não fosse envenenado. E outra coisa, ele ficava à disposição 24 horas. O rei às vezes acordava à noite, queria alguma coisa, chamava o copeiro, porque era um homem de confiança dele. Então, Neemias, mesmo sendo judeu, na terra distante, lá onde ele estava, ele tornou-se uma pessoa de confiança. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ser sim, sim, não, não. Não pode agir com mentiras. Não pode. São nas pequenas coisas que Deus trabalha. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, nas pequenas coisas, pode tornar você uma pessoa confiante, das outras pessoas confiarem em você, chegar ao ponto de colocar a vida delas em tuas mãos. Como era a vida do rei? Ele colocava a vida dele nas mãos do copeiro, então ele confiava. Então, nas páginas sagradas da Bíblia, nós somos frequentemente confrontados com histórias que desafiam a nossa compreensão convencional de grandeza e significado. E em meio ao esplendor da corte dos persas, surge Neemias, um copeiro, mas não é um copeiro comum. Enquanto muitos poderiam se perder na comodidade da posição, ou seja, para desfrutar no cômodo ali, Neemias carregava consigo um coração pulsante, cheio de fervor e compaixão pelo seu povo e pela cidade de Jerusalém. A Bíblia diz aqui em Neemias 1:11, quando ele ora e pede, ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E no final do versículo 11 do capítulo 1 dizia, eu era o copeiro do rei. Então esse versículo não é apenas um registro factual, mas ele é uma chave que nos prepara para desvendar os profundos mistérios da fé, da intercessão e do propósito divino. Então nós precisamos saber que nós temos esses caminhos a trilhar, a fé, a intercessão e o propósito divino. Saber usar a fé como intercessor,
para poder descobrir o propósito divino na nossa vida, para com o próximo, para com a igreja e principalmente para com Deus, ou seja, para com Deus, para com o próximo e para com a igreja. Então agora eu quero entrar num primeiro tópico aqui desse assunto de hoje, que é a posição de Neemias e a sua importância no reino. Como eu falei sobre o papel do copeiro, o copeiro ele era um homem de confiança do rei. Tudo que o rei pedia era ele que servia. Ele estava no meio, sempre onde o rei estava, o copeiro estava à volta. Ninguém servia nada ao rei, a não ser o copeiro. Tanto ao rei, como a sua família, vamos dizer assim. Mas principalmente o rei. Porque naquela época era comum os filhos matarem o pai para tomar o reino. Imagina! Então, ele era tão de confiança que nem os filhos serviam algo para ele beber, que era comum. A morte entre os palácios por envenenamento. E quem era o escudo do rei diante do envenenamento era o copeiro. Então o papel do copeiro era importantíssimo. Ele acabava tendo uma intimidade com o rei. E dentro dessa posição de Neemias, além do papel do copeiro, como eu já falei aqui, a confiança é fundamental. Ou seja, ele acaba tendo uma posição de influência, porque ele tem acesso direto ao rei. Então, embora a função do copeiro pareça, aparentemente, uma condição menor de servidor, mas ele estava assim com o rei, ó, coladinho. Ele era a confiança personificada junto com o rei. Ele era um guardião da segurança pessoal do rei. Porque tinha os soldados no palácio, mas os soldados não agiam como copeiro, não serviam ao rei. Faziam a segurança do palácio. E como eu falei para vocês antes, né? Era comum veneno circular nas comidas que eram servidas ao rei. E o copeiro, ele era escolhido, não era qualquer um. Não era qualquer um. Lembra na história de José? Foi o copeiro que falou para Faraó sobre José. Não foi outra pessoa, foi o copeiro. Não tinha mais ninguém para desvendar o sonho, o copeiro falou: Faraó, tem sim. Alguns anos atrás eu tive um sonho, eu estava no calabouço e eu sonhei. E este homem falou para mim: olha, em 3 dias você estará servindo ao rei. E eu retornei. E Faraó mandou chamar José. Então, assim como o copeiro lá com Faraó, que era um homem de confiança, que foi ele o canal que levou José a Faraó, aqui nós temos o copeiro Neemias, sabe? Que Deus usou para chegar até o rei, e o rei dá a ele uma carta assinada em branco, vamos dizer assim, e um cheque em branco também. E assim como Esther, Neemias foi posicionado, assim como Esther, ela foi posicionada de uma maneira estratégica para um tempo que ele precisava ser resolvido, né? E lá, de acordo com Esther 4,14, Neemias também foi colocado no palácio por um propósito divino. Esther junto do açoeiro para intervir pelo povo que estava ali, né? E Neemias também tinha um propósito divino ali. Então Deus, em sua infinita sabedoria, posicionou Neemias para que no momento certo ele pudesse agir em favor de seu povo. Amém? Então, o segundo tópico que eu quero falar é sobre o coração sensível de Neemias diante da adversidade. Hoje as pessoas não têm mais aquele coração sensível, como nós vemos na Bíblia, de alguns homens e mulheres de Deus, talvez por causa do excesso de informação, talvez por causa das condições sociais que a sociedade nos traz. Nos últimos anos tem surgido, por exemplo, muitas doenças emocionais.
E essas doenças emocionais têm tirado justamente a sensibilidade do coração. Coisa que Neemias, na situação dele, era copeiro do rei, estava morando no luxo, o aposento dele era dentro do palácio, porque ele tinha que estar sempre ao lado do rei. Então, ele poderia gozar de todas essas benesses, vamos dizer assim, essas benfeitorias para com ele. Ele comia a mesma comida do rei. Por quê? Porque era ele que provava a comida antes do rei. Ele bebia a mesma água e o vinho que o rei bebia, porque era ele que provava antes. Mas ele tinha um coração sensível diante da adversidade. Então a notícia de Jerusalém, de acordo com nós lemos até ontem, Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4, que era de dor e lamento, a sensibilidade de Jeremias é revelada quando ele ouve sobre a destruição de Jerusalém. Ele ouviu pessoas falando dentro do palácio, certamente pessoas que o rei mandou ir lá em Jerusalém ver como é que estava para trazer um relatório para ele. Então ele ouviu esse relatório, né, e seu coração se partiu, como foi evidenciado que nós lemos em Neemias 1, versículo 3 e 4. Porque a resposta dele imediata foi de dor e lamento. Ele chorou por Jerusalém. E ele entrou em jejum e oração. Qual foi a finalidade do jejum e da oração de Neemias? Buscar a orientação divina, assim como Daniel capítulo 9, versículo 3. Mas ele não se detém na tristeza. Esse é o detalhe. Neemias não se deteve na tristeza, ele saiu da teoria para a prática. Tem muita gente vivendo de teoria, que vai ser assim, assim, assado, e não vai para a prática. É na prática que você encontra segurança ou não. Então, isso foi o que aconteceu. Então, ele não se deteve na tristeza. Ele buscou a orientação divina, ele recorreu ao jejum e à oração, assim como Daniel fez, lá nas profundezas da angústia, vamos dizer assim, Daniel 9:3. Então, essa profunda conexão de Neemias com Deus realçou o seu comprometimento com Jerusalém, com o seu povo, com a nação santa, a raça eleita, o povo escolhido de Deus. Então, esse comprometimento com o seu povo, né? O que significa isso? Significa identidade e responsabilidade. Assim como Romanos 12:15 nos ensina ali, Neemias ele exemplifica a verdadeira empatia. O que significou essa empatia com aquele povo? Os seus antepassados, o povo que ficou em Jerusalém, a própria cidade. A empatia, ele estava sentindo a dor do seu povo como se fosse a sua. E com isso ele assumiu uma responsabilidade inabalável. Esse foi o chamado de Neemias, a sentir a dor do próximo, para interceder ao Deus dos céus. Aí vem um chamado para interceder. Neemias ele recebeu um chamado para ser intercessor. Então, a primeira coisa ele como intercessor é que ele reconheceu a necessidade. A situação crítica de Jerusalém, conforme Neemias 1:3, diante da grande situação de destruição, e ela estava e abandono, destruição e abandono, Neemias é movido a interceder. Então ele faz primeiro a intercessão pessoal, que é aquela oração fervorosa de Neemias, né? Que é próxima ali, igual a 1 Timóteo 2:1. Então a oração ardente de Neemias reflete o fervor descrito lá em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Porque ali demonstra o potencial da intercessão. Eu até estava comentando com a minha esposa aqui, a Rosana, quando você ora para uma situação mudar, e essa situação não muda, porque Deus quer usar essa situação para mudar você. Muita gente não entende isso, né? Então, se não está acontecendo, é porque, de alguma forma, Deus está querendo mudar alguma coisa dentro da pessoa. Eu já passei por isso. Eu me preparar, tá tudo certo, e a coisa não acontecer. Eu fui para o outro lado e deu certo. Então aquilo que eu estava querendo, Deus não estava aprovando. E aqui em Neemias nós também encontramos o poder da oração. Ou seja, ele moveu o coração de Deus
conforme Tiago 5,16, né? Ele sempre nos lembra essa condição que Deus, ele está atento para nos ouvir. Mas a Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, a oração fervorosa tem o poder de mover o coração de Deus. Aí vem a resposta de Deus a Neemias. Ele deu visão e planejamento. Ele deu favor diante dos homens. Deus deu proteção e provisão. Ou seja, Deus guiou e forneceu proteção e provisão em favor do povo. Então esse favor aqui, juntamente com a proteção e provisão divina, exemplifica lá no Salmo 23, versículo 1. Porque destaca que quando Deus chama, ele também equipa e sustenta. Mas o chamado de Deus é diferente de muitas coisas. Eu lembro muitos anos atrás, lá nos anos 80, eu conheci alguém que ele dizia que tinha um chamado para ir para a Holanda. Na realidade, ele tinha uns parentes longos que moravam lá e ele queria ir lá passear. E ele dizia que tinha um chamado. Até que ele foi enviado e chegou lá e ele se desviou. Ele queria ir para lá. Então foi dado passaporte, foi isso e aquilo, foi dado até um dinheiro para ele, ele foi para lá, chegou lá e se desviou, né? Então o chamado de Deus é tremendo. Ele dá proteção e provisão. Então o que é que aconteceu? A igreja não mandou mais verba para ele, porque ele se desviou, não se comunicava para a igreja, e anos depois ele voltou para o Brasil numa situação muito difícil. Porque ele quis usar a igreja para se promover. E não deu certo. Porque quando Deus chama, assim como aconteceu com Neemias, Deus dá a proteção e a provisão. E próximo tópico que eu quero falar é sobre o chamado universal para a intercessão. Todos nós podemos interceder por alguém. Intercessão não é sobreposição, mas coração. Então, a narrativa de Neemias, ela ecoa um chamado que toca a todos nós, chama a atenção de todos nós. Será que acreditamos que, independentemente de nossa posição, podemos fazer a diferença? Tem pessoas que buscam, quase em forma de ambição, ocupar uma posição no ministério, para poder se destacar, para poder ser visto. Não precisamos de nada disso para anunciarmos o reino de Deus. Não precisamos de títulos, porque o título maior Deus já nos deu. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Esse é o título maior. Credencial não vai entrar no teu túmulo junto com você. Carro, roupa, nada. Lá no céu não entra função ministerial. Então nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de Neemias, que é um modelo a seguir. Ele era um simples copeiro, mas Deus colocou ele numa posição estratégica. Ele não era ministro, ele não era general, ele não era rei, não era nada. Então, quando olhamos para Neemias, nós vemos um exemplo inspirador. Alguém que a partir de um lugar inesperado tocou o céu. Mas a questão ainda permanece. Estamos dispostos a tocar o céu com a nossa oração e o nosso coração fervoroso? Deus, ele procura intercessores. Em Ezequiel, Ezequiel 22, 30, se eu não me engano, diz assim, Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, ninguém achei. Deus procura intercessores. Como aqui Ezequiel 22, 30 nos diz que Deus procura intercessores. Ele está à procura hoje, até hoje, por intercessores. Ó,
Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, por esta nação. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, num cenário da vida, num palco da vida, no mundo, cada um de nós temos um papel único a desempenhar. Cada um de nós. Frequentemente nós olhamos para nossas vidas e perguntamos: qual é o propósito da minha existência, do meu chamado? E qual impacto posso realmente ter? Mas assim como aprendemos com Neemias, não são as posições grandiosas que determinam o nosso impacto, mas a profundidade do nosso coração e a nossa disposição em responder ao chamado divino. Essa semana, aliás, domingo à noite, eu tenho dois grandes amigos na vida, que é o Menezes e o Francisco. Nós nos conhecemos lá no Rio de Janeiro nos anos 90 e construímos um prédio juntos, numa grande igreja lá. Eu lembro que eu saía do navio, era tipo assim, 3 horas da tarde, ia para a igreja, onde nós estávamos construindo. No princípio fui eu que comecei sozinho, depois chegou o Francisco e depois chegou o Menezes. E todos eles trabalhavam também. E nós chegávamos ali tipo 6 horas da noite, íamos até 11 horas da noite, meia-noite, segunda a sexta, porque no sábado durante o dia também, E nós ficamos ali e construiu-se uma grande amizade. Então, nesse domingo eles mandaram a mensagem, os dois estavam lá nessa igreja e mandaram a mensagem grandiosa. Me fez lembrar dos momentos de lutas. Essa igreja, antes dela existia, era um centro de Umbanda, que foi transformado numa igreja evangélica, Que Deus me usou para isso. Então, nós estávamos lembrando. Isso me fez lembrar isso aqui também. Qual é o impacto que o teu coração tem causado na vida das pessoas? Menezes, ele teve um tumor no cérebro, tamanho de um limão, a laranja assim, e foi retirado. E quando ele foi para a cirurgia, fui eu que levei lá no hospital, ficamos lá, eu fiquei durante o dia todo no hospital até ele terminar a cirurgia. Depois a esposa dele, a Jocilene, ela teve síndrome de Guillain-Barré. E também acompanhei a família linda do pastor Francisco, esse outro meu amigo. Eu sepultei a esposa dele e fiz o casamento da filha dele, Então, o que é que o teu coração, como é que está o teu coração para impactar a vida das pessoas? Como é que está a disposição em responder a um chamado divino com o teu coração? É o coração, não é outra coisa. Responder ao chamado de Deus não é buscar recompensa, porque isso vem naturalmente. É o coração ali. Amém? Então, cuide do teu coração, para que ele esteja disposto a impactar a vida de outras pessoas. Assim como foi com Neemias. Primeiro ele impactou a vida do rei. E o rei deu a ele uma carta em branco assinada e um cheque em branco para ele ir lá e fazer o que ele precisasse fazer. Então é o nosso coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Amém? Então que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.